Oi, pessoal, vou dar para vocês agora uma monitoria sobre controle da osmolaridade do volume pelo rim. Essa foi a sexta aula que vocês tiveram na Físio Renal. Então, começando falando sobre o controle da osmolaridade, que vai depender basicamente da concentração de água no nosso organismo. E a concentração de água, ela vai ser controlada por um hormônio, que é o hormônio antidiurético ADH. Vou falar sobre ele. Aqui eu peguei umas questões que tinha no guia de estudo de vocês para guiar a aula. Então, começando aqui, como a secreção do ADH é controlada e quem o secreta e sob que condições. Então, o ADH é secretado ele é produzido pelo hipotálamo, nos neurônios paraventriculares e supraópticos. Ele é transportado aqui para a hipófise posterior, ou neurohipófise, e daí ele pode ser secretado dela através de algumas condições que vão estimular essa secreção, que são essas aqui que eu coloquei. Então, o aumento da osmolaridade é a principal condição que vai estimular a secreção de ADH. Então, quando eu tenho uma osmolaridade elevada, ou seja, uma concentração muito grande de algum soluto, eu vou ter que secretar ADH, porque, como vocês sabem, a principal ação do DH é aumentar a reabsorção de água. Então, se eu reabsorvo mais água, eu vou poder, então, diminuir um pouco essa minha osmolaridade, diluir um pouco esse meu soluto. Tá, e o principal íon que é osmoticamente ativo e que está associado a esse aumento de osmolaridade é o NaCl, vocês têm que saber disso. Além disso, outra condição que vai estimular a secreção de ADH é a diminuição no volume sanguíneo ou da pressão arterial. Então, se eu tenho uma perda de volemia, né, uma diminuição da minha volemia, uma diminuição da minha pressão, eu vou secretar ADH para que eu consiga reabsorver mais água e daí tentar reestabelecer assim a minha volemia e, consequentemente, a minha pressão. A náusea é um outro fator que vai estimular a secreção de ADH. É se vocês pensarem que quando a gente está nauseado, por exemplo, e a gente acaba vomitando, a gente está perdendo líquido. Então, eu vou tentar secretar ADH para reabsorver mais líquido, pelo menos pela urina, né? Não perder tanto líquido pela urina. Além disso, a angiotensina 2 também estimula a secreção do ADH. Ela faz parte daquele sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vocês já estudaram, vou comentar também um pouco mais nessa aula. E ela basicamente vai estimular a secreção do ADH numa tentativa também de aumentar a minha pressão arterial. Então, agora, condições que inibem a secreção do ADH. O álcool. Então, a gente sabe que quando a gente bebe, por exemplo, a gente acaba fazendo muito mais xixi. Isso é porque eu estou inibindo a secreção do ADH e daí eu estou inibindo a reabsorção de água, ou seja, eu vou perder mais água pela urina. Da mesma forma, esse peptídeo natriurético atrial, que é liberado pelo coração, ele também inibe a secreção do ADH. Ele é liberado basicamente em condições que eu tenho uma expansão de volume, eu tenho um aumento da minha volemia, aí eu libero esse peptídeo natriurético atrial e eu vou inibir a secreção do ADH, ou seja, eu também vou perder mais água pela urina. Tá? Então, agora aqui vamos ver quais são as ações do ADH no túbulo renal. Então, essa aqui é a célula tubular, e o que eu quero mostrar para vocês é que na membrana basal a gente sempre vai ter essas aquaporinas, que são os transportadores por qual a água passa, só que na membrana apical nem sempre eles estão ali. Então, a gente tem dentro da célula tubular essas vesículas que contêm a aquaporina, e daí essas vesículas elas têm que ser mobilizadas para que a aquaporina ela consiga sair dentro da vesícula e ser implantada aqui na membrana apical. Tá? E como que isso acontece? Por ação do ADH. Então, o ADH foi secretado lá na neurohipófise, ele vai chegar aqui pela corrente sanguínea, ele vai se ligar no seu receptor, ele ativa aqui um sistema de proteína G, que vai acabar aumentando o AMP cíclico, e por fim vai acabar mobilizando as vesículas que contêm a aquaporina 2 para que essa aquaporina 2 consiga ser colocada na membrana apical. Aí sim, a água que está passando aqui pelo túbulo vai conseguir ser reabsorvida e passar então para dentro do sangue, dentro do vaso sanguíneo. Certo, agora qual que é a importância da ureia para a formação de uma urina concentrada? Então, o ADH, além de ele aumentar a reabsorção da água por meio dessas aquaporinas, ele também aumenta a permeabilidade da parte final aqui do meu néfron, a ureia. Então, a ureia ela vai conseguir passar aqui para o meu interstício e ela vai formar um interstício mais concentrado, um interstício hiperosmótico. Ela ajuda na formação desse interstício mais concentrado e, como eu tinha falado na outra monitoria, isso é muito importante para que eu consiga ocorrer a reabsorção de água. Então, a reabsorção de água que está passando por todo aqui o meu néfron, ela só ocorre quando eu tenho o meu interstício hiperosmótico. Eu tenho que ter essa diferença de concentração, basicamente, para que a água consiga passar por osmose de dentro do túbulo para fora, para o interstício. Então, aqui dá para a gente ver isso. Nessa figura aqui, ó, não basta eu ter as aquaporinas, eu ter a ação no ADH para que a água seja reabsorvida. Eu também preciso ter esse interstício hiperosmótico. Então, à medida que eu estou descendo aqui na medula, está aumentando minha concentração do fluido intersticial, o que é importante para que ocorra essa reabsorção de água. Tá,
Agora, falar um pouco sobre como é formado o interstício medular hiperosmótico. Então, basicamente, ele é formado na alça de Henle por um mecanismo chamado de multiplicador por contracorrente. Então, eu vou tentar explicar para vocês. O fluido tubular é que ele chega aqui do túbulo contorcido proximal, ele vai estar muito com uma concentração muito parecida com o do plasma, né? Ele está isosmótico, basicamente. Só que, quando ele vai chegar aqui na parte ascendente da alça de Henle, existem transportadores que a gente já tinha comentado, que é principalmente aquele que vai promover a reabsorção de uma molécula de sódio, uma de potássio e 2 de cloreto. E quando ele reabsorve esses íons, ele acaba aumentando a osmolaridade aqui do meu interstício, né? Isso aqui, a ação desse transportador, a gente chama de efeito unitário, tá? Então, sempre que tem essa reabsorção de íons, eu estou aumentando a minha osmolaridade do fluido intersticial e eu estou tendo um efeito unitário. E o que acontece aqui, então? Aí o fluido ele chega novamente para o meu túbulo, só que agora ele vai estar com uma osmolaridade diferente, né? Aqui o meu fluido intersticial está mais hiperosmótico. Logo, a água consegue passar por osmose de dentro do túbulo para o interstício para então ser reabsorvida, né? E daí, o que vai seguir no meu túbulo, ele vai acabar ficando mais concentrado, porque perdeu água. Essa parte inicial da alça de Henle, ela é permeável à água, por isso que permite essa reabsorção de água. Só que depois aqui, ela vai ficar mais concentrada, e essas outras partes aqui da alça de Henle, elas não são permeáveis à água, tá? E daí, isso é importante, porque o que está chegando aqui agora, de novo, no meu segmento ascendente da alça de Henle, ele vai estar mais concentrado, e eu vou conseguir reabsorver mais íons daquele sódio, cloreto e potássio, tá? Então eu vou ter de novo um outro efeito unitário. Só que esse efeito unitário está sendo cada vez mais aumentado, está sendo, digamos, multiplicado. Por isso que é chamado de multiplicador. Eu estou cada vez tornando o meu interstício mais hiperosmótico. Cada vez que esse efeito unitário acontece, eu estou aumentando cada vez mais a minha osmolaridade do meu interstício, até chegar aqui no momento que eu tenho uma osmolaridade de 1.200 miliosmóis aqui na região mais de baixo, que é a região mais da medula, né? Um outro conceito importante é esse aqui de trocador por contracorrente. Então, enquanto o filtrado tubular está indo numa direção, o meu fluxo sanguíneo está indo na direção oposta. E isso é muito importante, porque, por exemplo, aqui meu fluido sanguíneo, quando ele está descendo em direção à medula, ele recebe, então, esses íons que eu comentei desse transportador, ele desce em direção à medula e depois ele vai subir em direção ao córtex de novo. E quando ele está subindo aqui, ele está reabsorvendo a água, está recebendo essa água, né? E daí, essa água ela vai embora, isso é muito importante, né? Se essa água ela ficasse aqui, eu ia acabar diluindo meu interstício hiperosmótico que eu acabei de criar, isso não seria adequado, né? Então, se a gente imaginasse, por exemplo, que o fluxo sanguíneo fosse na direção oposta, eu teria aqui minha reabsorção de água e essa água ela ia vir para cá e ia lavar todo esse meu interstício, o que não é o que eu quero. Então, esse fluxo sanguíneo ser na direção contrária é muito importante para também manter esse meu interstício hiperosmótico, tá? E daí essa ação aqui desse meu vaso reto é chamada de trocador e é por contracorrente porque está na direção oposta. Tá? Agora eu vou falar um pouco sobre que fatores aumentam a sensação de sede e como eles interagem com a secreção de ADH. Então, basicamente, a gente tem baroreceptores no coração que eles vão detectar quando eu estou com uma diminuição da minha pressão arterial e eles vão acabar aumentando a sensação de sede para que eu tenha maior volemia, aumente minha volemia, aumente minha pressão. Também o meu aparelho justaglomerular, ele também, associado a essa diminuição de pressão, ele acaba liberando renina, que vai estimular a secreção de angiotensina 2, que também aumenta a secreção a sede. E além disso, eu tenho osmoreceptores, então quando eu tiver com uma osmolaridade muito aumentada, também estimula a sede para que eu consiga diminuir um pouco essa osmolaridade. Então vocês percebam que é basicamente os mesmos fatores que estão estimulando a secreção de ADH, eles estimulam a sede. Tá, agora que eu já falei sobre a osmolaridade, eu vou falar sobre o controle do volume. Então, enquanto o controle da osmolaridade está associado principalmente à água, o controle do volume está associado principalmente ao sódio. Então, vamos ver. Existem sistemas que vão detectar essas minhas alterações do meu volume e sistemas que vão atuar nelas, sistemas efetores que vão tentar modificar, então, e voltar à normalidade. São eles o sistema nervoso autônomo simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o peptídeo natriurético atrial e o hormônio antidiurético. Vou falar um pouco sobre cada um agora. Começando com o sistema nervoso simpático, ele vai promover uma vasoconstrição, principalmente na minha arteríola aferente.
Isso vai acabar diminuindo a quantidade de líquido que vai ser filtrado, diminui a taxa de filtração glomerular, logo menos sódio vai ser filtrado. Se eu tenho menos sódio filtrado, menos sódio também vai ser excretado, né? E se eu tenho uma diminuição da minha excreção de sódio, eu vou ter um aumento do meu volume e da minha pressão. Além disso, o sistema nervoso simpático ele aumenta a secreção de renina, que vai acabar aumentando a angiotensina 2 e a aldosterona, que também vão estimular a minha reabsorção de sódio pelo néfron, logo vão aumentar meu volume e minha pressão. E o sistema nervoso simpático por si só consegue atuar aumentando a reabsorção de NaCl, também tendo esse efeito final de aumentar meu volume e a minha pressão. O próximo sistema é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, nessa figura aqui, esquematicamente, resumidamente, quando a minha pressão cai, as células justaglomerulares, elas liberam renina, que vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1, que através da ação da enzima ECA, né, ela vai se transformar em angiotensina 2. E quais as ações da angiotensina 2? São várias, coloquei aqui. Ela consegue estimular a reabsorção de NaCl, ela aumenta a resistência periférica, promovendo vasoconstrição de arteríolas, ela estimula a secreção de aldosterona, que é aquele hormônio liberado pela adrenal, que atua lá nas células principais, na parte final do túbulo distal e no ducto coletor, estimulando reabsorção de NaCl. A angiotensina 2 ela também estimula a secreção de ADH e estimula a sede. Em suma, todos esses efeitos eles vão acabar aumentando meu volume e minha pressão, tá? Partindo para o próximo, que é o peptídeo natriurético atrial. Então, o peptídeo natriurético atrial ele é produzido pelo coração, basicamente quando eu tenho situações de expansão de volume. Então, se eu tenho muito volume, esse volume vai acabar distendendo as paredes do átrio, que vai liberar o peptídeo natriurético atrial, e logo ele vai ter como a finalidade dele vai ser diminuir, então, esse volume ou diminuir a pressão. E como que ele faz isso? Basicamente por meio dessas ações aqui. Ele vai promover uma vasodilatação da arteríola aferente e vasoconstrição da arteríola eferente. Logo, ele aumenta a taxa de filtração glomerular, mais sódio passa para ser filtrado, logo mais sódio vai ser eliminado. Assim, eu vou diminuir o meu volume e a minha pressão. Além disso, ele diminui a secreção de renina, ele diminui a secreção de aldosterona, a secreção de ADH e a ação do ADH, e ele por si só também consegue diminuir a reabsorção de NaCl e água. Todos esses efeitos, então, vão contribuir para essa diminuição do meu volume e pressão. Então, percebam que o peptídeo natriurético atrial ele faz o oposto de todos os outros sistemas efetores que a gente já viu. E o último aqui é o hormônio antidiurético, que eu já falei nessa aula, produzido pela neurohipófise. Ele, então, aumenta a reabsorção de água, e junto com a água eu acabo aumentando a reabsorção de sódio, logo eu também consigo aumentar meu volume e minha pressão. Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês que vocês vão ter que saber, por exemplo, para a prova, o que acontece em uma situação de expansão de volume, de hipervolemia, aumento da pressão. Então, basicamente, todos esses sistemas que eu já comentei. Vocês têm que saber explicar como eles vão ser ativados. Eu não vou ficar repetindo aqui, mas é basicamente tudo isso que eu já falei. Aí, junto, aplicado nessa figura, vocês podem, por exemplo, tentar ver ela, explicar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso ajudar vocês também. E também tem que saber explicar o que aconteceria numa situação de retração de volume, ou seja, hipovolemia, diminuição da pressão. É isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar. E uma boa prova para vocês.